carta com o objetivo de prover esse encorajamento. Fica firme, irmãos, fica firmes, não é? O desejo de Deus é que você seja um seguidor de Cristo Jesus, que tenha firmeza, estabilidade, constância. E ao longo dessa série, nós estamos aprendendo que, como seguidores de Cristo Jesus, nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem. A nossa vida é ligeira, não é? Nós temos um tempo de vida curto, e este tempo ele precisa ser vivido de uma maneira que vale verdadeiramente a pena. E nessa noite eu quero pensar com vocês sobre sofrendo por causa de Cristo. O apóstolo Pedro ele vai tratar com muita clareza acerca desse assunto. O irmão já abriu sua Bíblia na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13, até o capítulo 4, versículo 6. Vamos orar? Após a oração, eu farei a oração e vamos trabalhar o texto. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar novamente. Senhor Deus, nosso Pai bendito, em nome de Cristo Jesus, aqui estamos reunidos, ó Deus, para cultuá-lo. Como é bom, Pai, podermos reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania, reconhecemos o Teu cuidado, o Teu amor para conosco. Te agradecemos, ó Deus, pelo fato de Tu teres enviado Cristo Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Te agradecemos porque a salvação é dom do Senhor, é graça do Senhor sobre nossas vidas. E, ó Pai, que como pessoas que foram alcançadas por Tua graça, saibamos viver nessa terra de uma maneira que honre o Teu Evangelho. Que nessa noite possamos, ó Deus, de uma maneira especial, compreendermos um pouco mais acerca do valor do sofrimento. Ajuda-nos, ó Pai, que tenhamos uma vida reta, uma vida que lhe agrade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 em diante. Acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler aqui. Pedro diz o seguinte: quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo que falam mal de vós. Porque, se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água, que prefigurando o batismo, agora também nos salva, o qual não é remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, e a ele sujeitaram-se os anjos, as autoridades e os poderes. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo em que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas.
eles acham estranho que não vos juntais a ele na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Terão de prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados na carne segundo os homens, vivam segundo Deus pelo Espírito. Quando nós olhamos esse texto, irmãos, há algumas questões muito importantes que precisamos considerar. A primeira questão muito clara que o texto nos mostra é acerca do sofrimento. E quando consideramos a realidade de que a palavra de Deus nos mostra que nós somos chamados ao sofrimento, quando a palavra de Deus nos mostra que por causa de Cristo Jesus haveremos de sofrer, essa mensagem não é uma mensagem popular. Essa mensagem não é uma mensagem atrativa, especialmente quando se tem instituições que falam justamente o contrário, não é? Pare de sofrer. E ao contrário disso, a Bíblia nos mostra que aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que segue a palavra de Deus, aquele que reconhece que Cristo Jesus é o Salvador, ele vai sofrer. Todos nós sofremos. E quando consideramos o texto dessa noite, é necessário que aprendamos uma coisa: que os sofrimentos na vida do cristão, os sofrimentos que temos em nossa vida peregrina, elas são oportunidades para testemunharmos o senhorio de Cristo Jesus. Essa é a grande mensagem, é a grande ideia que eu quero que vocês levem consigo. Os sofrimentos que vivo na minha vida por causa de Jesus se constitui, se estabelece como uma oportunidade de testemunhar o senhorio de Jesus. E o texto nos ajuda a compreender basicamente três coisas. A primeira coisa que o texto nos ajuda a entender nessa noite é o que pode conduzir o cristão ao sofrimento. O que conduz uma pessoa que crê em Deus, que segue Jesus, que crê no Evangelho, ao sofrimento. Uma outra questão que o texto nos ajuda a compreender é como que Deus ele usa o sofrimento na vida do cristão. Qual é o propósito de Deus na sua vida quando você sofre por causa de Cristo? E que tipo de vida o cristão ele deve ter no momento do sofrimento? Como eu devo reagir? Como eu devo lidar? Como devo viver nas circunstâncias difíceis? E é muito importante que reconheçamos, basicamente, esse texto, ele nos traz duas grandes estruturas. Olhemos primeiramente do versículo 13 até o versículo 22. A Bíblia vai nos mostrar que a fidelidade a Cristo pode nos conduzir ao sofrimento neste mundo. Ser fiel a Cristo Jesus, não abrir mão do Evangelho de Deus, estar verdadeiramente comprometido com o Evangelho, pode lhe conduzir ao sofrimento. E como nós lidamos com isso? Como é que devemos reagir diante do sofrimento? Olha o versículo 15. No versículo 15, o apóstolo Pedro diz assim: antes reverenciai a Cristo como Senhor. O primeiro ensino fundamental para todos nós nessa noite é que diante ao sofrimento causado por causa da nossa fidelidade a Cristo Jesus, nós precisamos reverenciar a Cristo em nosso coração. Como assim? Como assim reverenciar a Cristo como Senhor no coração? Os irmãos sabem muito bem que a igreja que recebeu essa carta nas 5 cidades da Ásia Menor eram cristãos que não estavam próximos à capital do império, mas lá na capital do império, lá em Roma, já começava a haver uma perseguição contra os cristãos, e essa perseguição está se expandindo porque aqueles que seguiam a Cristo Jesus não reconheciam César como Cristo, como Senhor. Para os cristãos, César não era adorado, eles não reverenciavam a César. Eles não tinham César como um Deus. E esse fato resultou na perseguição daqueles cristãos do primeiro século. O que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, diante do sofrimento,
diante da sua fidelidade a Cristo Jesus, você de fato não tem que reverenciar César como Senhor, mas você precisa reverenciar Cristo como Senhor. Cristo Jesus é o seu César. Cristo Jesus é o Senhor da sua vida. É a Ele a quem você se submete, é a Ele a quem você rende louvores, é a Ele a quem você consagra a sua vida. Não a César, o imperador romano. Então, a nossa fidelidade a Cristo, querido, significa não nos sujeitarmos aos sistemas, aos valores que conduzem a vida humana nesse mundo. E aí então, o Pedro continua falando que ele diz, versículo 15 ainda, olha na sua Bíblia: estais preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro diz que não somente eles deveriam reverenciar Cristo Jesus como verdadeiro Senhor, como Deus encarnado, como Deus homem, não era César o imperador, mas Cristo Jesus de Nazaré. E eles também deveriam estar preparados para defender a fé. E aí, queridos, isso é algo muito interessante, muito importante para todos nós, porque quem é o autor dessa carta? Quem é o autor? É aquele a quem Jesus advertiu: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. O autor dessa carta, aquele que está falando para os cristãos do primeiro século, que eles deveriam estar preparados para responder a razão da esperança que eles tinham. E aqui essa convocação, está preparado, é como estar diante a um tribunal. É uma defesa diante àquele que vai arguí-lo. É uma situação em que a vida corre risco. Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, aquele que passou pela experiência de não fazer aquilo que está sendo pedido agora, ele diz: estais preparados, sempre preparados. É muito interessante, irmãos, observarmos o quanto que a graça de Deus é algo impressionante, porque na minha vida, eu, Rodrigo, quantas vezes não estive preparado para defender a minha fé em Cristo? Na minha vida, quantas vezes eu, Rodrigo, neguei a Jesus, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nas minhas escolhas, não tive uma vida condizente com o Evangelho de Deus, não fiz aquilo que deveria fazer. Mas assim como Pedro foi alcançado por Jesus, restaurado por Jesus, e nós sabemos que após a ressurreição, Jesus procura Pedro e restaura Pedro. E Pedro, então, restaurado por Jesus Cristo, passado sim por uma experiência amarga de negar a Jesus, e agora restaurado, sabendo do amor, da bondade, da graça de Deus, ele está pronto a morrer por Jesus. Meus queridos, como é importante vermos a graça de Deus operando em nós, porque o ano 2018 está terminando. E talvez, se você fizer uma retrospectiva desse ano, você vai reconhecer: pastor, não foi só o senhor que negou Jesus, não. Não foi só o senhor que teve momentos que não defendeu a fé, não. Eu também, pastor, cometi esse mesmo erro. Aquela situação no meu trabalho, meu relacionamento conjugal dentro de casa, quando fui arguido por pessoas da minha família, eu titubeei, eu deixei de me posicionar como alguém que crê em Jesus. Mas, amados irmãos, o que é tão extraordinário, assim como Jesus restaurou e agiu na vida de Pedro, assim como Jesus age e restaura a minha vida, também faz o mesmo contigo. E o que está diante de nós essa noite, a certeza de que é propósito de Deus que eu e você, todos nós, caminhemos verdadeiramente convictos e certos daquilo que a palavra nos diz, que o Senhor nos chamou para estarmos prontos a defender a fé. A defesa da fé não é uma tarefa somente do pastor da igreja. A defesa da fé não é uma tarefa somente dos líderes da igreja, mas é uma tarefa de todos nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Isso é muito bom, irmãos, porque, sem dúvida, quando nós reconhecemos que Deus nos dá graça e nos restaura,
mesmo depois que caímos pela desobediência ou por decisões erradas que tomamos, mas Ele nos dá condições, nos dá a graça de permanecermos. E aí então, Pedro vai nos mostrar como deve ser essa defesa. Eu entendo, eu reconheço, eu vejo que Deus me salvou, não para ser um religioso, não para ser uma pessoa que cumpra ritos, mas Deus me salvou para viver uma nova vida, uma vida marcada pelo Evangelho, pelos valores do reino de Deus. Então, como que eu devo defender a minha fé? Pedro nos responde no versículo 16 e 17, olha aí. O que Pedro nos diz, versículos 16 e 17? Mas fazer isso com o quê? Mansidão e temor, tendo boa consciência, para os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo, fiquem envergonhados naquilo que falam mal de vós, porque se a vontade de Deus assim decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. E o que é muito belo aqui é reconhecermos como que nós devemos defender a nossa fé. A defesa do Evangelho, daquilo que cremos, irmãos, é para ser feita com mansidão, com temor e boa consciência. É uma defesa que não é feita com armas, é uma defesa que não é feita com violência, com arrogância, com estupidez, mas é uma defesa que é feita com mansidão. E é tão legal porque momentos em que nós paramos para defender a nossa fé, começamos a mostrar a verdade do Evangelho. As pessoas que não creem no Evangelho poderão se sentir ofendidas com o Evangelho, poderão não, se sentirão. O Evangelho ofende. Talvez pessoas nos responderão com ira, rejeitando-nos, mas a nossa resposta deve ser com mansidão, com temor a Deus e com boa consciência. Não somente isso o apóstolo Pedro nos mostra, mas ele fala que nós devemos fazê-lo de tal modo que aqueles, olha só, versículo 16, para que os que os caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados. Eles não têm do que nos acusar. Eles não podem nos acusar de pessoas arrogantes, não podem nos acusar de pessoas prepotentes, mas de pessoas que reconhecem. E o Evangelho é isso, a nossa incapacidade. Eu não fui salvo porque eu fiz algo bom para merecer, porque eu conquistei a salvação. Eu não fui salvo porque eu sou religioso e cumpro ritos. Eu não fui salvo porque eu sou melhor do que você, ao contrário, eu sou pior do que você. Porque o Evangelho me mostra a minha pecaminosidade nua e crua. O Evangelho faz com que eu reconheça a depravação total, a incapacidade total humana. O Evangelho não fica maquiando a realidade do coração humano, mas mostra o coração humano como ele é, podre. Ele mostra o coração humano como ele é, divorciado de Deus, enganoso, corrupto. Mas eu vejo uma graça de Deus, um amor de Deus, que apesar de mim, apesar daquilo que eu sou, me alcançou e me redimiu. Então, meus irmãos, com mansidão, com temor e boa consciência. No versículo 17, Pedro nos fala exatamente isso, porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor sofrer fazendo o bem do que o mal. E aí é uma questão muito séria essa, porque a gente não reclama quando a gente achou errado, né? A gente não gosta, obviamente, de uma correção, mas quando eu sou corrigido por fazer aquilo que é certo, como é que você está sendo injusto comigo? Parece uma injustiça, não é? Mas quando eu sou corrigido errado, eu tenho que ficar quietinho mas enquanto eu estou certo. O que Pedro está mostrando é que muitas vezes, tendo uma vida correta, fazendo o que é certo, nós vamos sofrer. E aí então, Pedro aqui, ele vai agora, nisso tudo, ele quer nos mostrar algo muito importante aqui. O nosso testemunho,
ele é solidificado pela convicção de nossa fé. O sofrimento, ele tem por propósito testemunhar o senhorio de Cristo. E como que nós testemunhamos esse senhorio de Cristo? Quando de fato evidenciamos a convicção de fé que temos, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus. E aí então, o apóstolo Pedro vai mostrar agora para a gente o exemplo de Cristo. Irmãos, esse texto que vamos olhar agora, ele é um texto belíssimo. Olha como esse texto começa no versículo 18. Ele começa assim, olha na sua Bíblia: porque Cristo morreu. Ele começa nos mostrando um estado de humilhação de Jesus. Jesus sendo humilhado. Morreu. Mas aí no versículo 22, no final do versículo 22, ele nos mostra uma outra realidade. Olha no início do 22. E tendo subido ao céu, o que ele está mostrando agora? A exaltação de Jesus. Jesus foi humilhado. Jesus sofreu. Jesus morreu na cruz. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, a maldição do pecado. Mas ele termina mostrando-nos esse exemplo de Cristo, que ele triunfou sobre a morte, ele subiu aos céus, ele tem toda a autoridade. Quando lemos esse exemplo, esse é um grande ensino que Pedro traz aqui, mas esse texto, irmãos, é muito difícil. Esse texto, esse exemplo de Cristo que Pedro usa, é um dos textos mais difíceis da Bíblia. É uma das passagens mais complicadas e mais obscuras. Porque no versículo 18, quando olha na sua Bíblia, olha no final do versículo 18: morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Na sua Bíblia, o Espírito está com letra minúscula, levante a mão, para eu saber. Ok? Algumas traduções com E minúsculo. Agora, qual tradução está com E maiúsculo? Levante a mão. Ok? Olha que bacana. Nas diversas traduções da Bíblia que temos aqui, isso evidencia aquilo que é a complexidade desse texto. Porque esse Espírito é com E maiúsculo ou minúsculo? Não se pode precisar. Não se sabe se Pedro aqui está se remetendo ao Espírito de Cristo, mas vivificado pelo Espírito, ou se está se referindo ao Espírito Santo de Deus. E o entendimento desse, o que vem a ser o Espírito, ele traz uma importância muito grande na interpretação desse texto. Uma outra questão complexa, olha nesse texto, nessa ilustração que Pedro usa. Pedro vai falar o seguinte, final do versículo 19: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O que Pedro está falando aqui? Que espíritos são esses? Que espíritos são esses? Olha, e para complicar, olha o versículo 20: nos quais no outro tempo foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava, enquanto a arca era construída nos dias de Noé. E para piorar, para que Pedro coloca Noé aqui? O que Noé tem a ver com a história? Esse texto é muito difícil. Poucas pessoas, isso é 8, salvaram-se nela por meio da água. E, irmãos, quando nós consideramos a questão do entendimento desse texto, o que significa a ira de Cristo para pregar aos espíritos em prisão? Em que época Cristo foi? Será que Cristo foi lá na época de Noé? Será que Cristo foi lá no inferno? O que é isso? E uma outra questão também que torna esse texto bastante complexo é o que é que significa que no outro tempo foram desobedientes? O que Noé tem a ver com isso? E aí então, esse texto tem sido objeto de muita discussão teológica, interpretação. Os intérpretes da Bíblia, os grandes estudiosos da Bíblia, eles têm procurado compreender. E, irmãos, vou apresentar a vocês 3 interpretações. 2 são problemáticas e uma é mais plausível. Uma das interpretações que é dada a esse exemplo que Pedro usa acerca de Noé
é que Cristo sim, ele foi ao inferno anunciar o Evangelho às pessoas na época de Noé. Cristo realmente, é uma interpretação que se dá. Ele foi ao inferno e chegou lá no inferno, falou que ele era o Messias, que ele é o Salvador. Vocês sabem, vocês se lembram daquele que Noé falava? Sou eu, Jesus, eu venci a morte, eu morri para salvar. Mas aí nós temos um problema muito grave, porque a Bíblia ensina que existe segunda chance? Existe chance depois da morte, irmãos? Então é evidente que essa interpretação é bem problemática. Mas se você ler esse texto, você pode deduzir isso, pode? Espíritos em prisão, será que é isso? Uma outra interpretação que é dada também, e é uma interpretação que é bastante conhecida, é que depois da morte, Cristo, ele foi mostrar a sua vitória aos anjos caídos, lá de Gênesis 6. Vocês já leram de Gênesis 6, quando fala que os filhos dos homens viram as mulheres, eram bonitas e desceram, e tiveram relação com elas e tiveram gigantes? Quem já leu esse texto lá em Gênesis 6? E uma das maneiras de se interpretar esse texto é dizendo então que Jesus foi e anunciou a esses anjos caídos, e esses anjos então que estavam oprimidos. Agora é um problema grave, por quê? Porque depende da interpretação de Gênesis 6. Será que lá em Gênesis 6 está falando que é anjo que desceu e teve relação com as mulheres? Mas anjo é um ser espiritual. Jesus não fala que não existe aquela noção de que o anjo não tem sexo? Como assim então? Então essas duas interpretações são usadas no texto, mas elas não são interpretações adequadas. E quando nós olhamos a própria carta de Pedro, nós conseguimos compreender um pouco melhor. E a terceira interpretação, a interpretação que ela faz muito sentido, ela nos mostra que quando Noé estava pregando, o Espírito de Cristo estava em Noé. Ou seja, Noé, ele era um porta-voz de Deus. Noé, ele era um homem ali usado por Deus. E nos 120 anos que Noé construiu a arca, deu-se essa pregação. E isso faz um pouco mais de sentido. Vamos olhar 1 Pedro, olha para a sua Bíblia aí. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11. Só vou ler algumas páginas. Olha o que Pedro fala. Foi essa salvação, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós. O que Pedro está falando? Que os profetas do Antigo Testamento desejavam saber quem era o Messias, como seria a salvação. Então Pedro está falando disso. Olha o versículo 11. Indagando, olha o que os profetas do Antigo Testamento indagavam. Indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles, olha só, os profetas do Antigo Testamento, que o Espírito de Cristo que estava, o quê? Neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. Então os profetas do Antigo Testamento desejavam compreender quando que Cristo viria, quando que seria esse momento, e eles agiram como profetas segundo o Espírito de Cristo. E aí, olha agora a segunda carta de Pedro, vou ler um pouco para frente. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Olha o que Pedro pensava sobre Noé. Também não poupou o mundo antigo, embora tenha o quê? Preservado Noé, pregador da justiça, junto com os mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O que Pedro está nos mostrando nessa segunda carta? Quem era Noé? Um pregador da justiça. Então, é possível, e a interpretação mais plausível dessas que estou apresentando, é de fato compreender o que Pedro está nos mostrando aqui, é exatamente a ideia de que quando Noé estava pregando, nos 120 anos que Noé construiu a arca, anunciando
a justiça de Deus, anunciando o juízo que viria. Mas o que acontece com o povo na época de Noé? O povo não se arrepende. Quem é que entra na arca? Somente Noé e sua família, sua esposa, seus filhos e suas noras. E aí então, irmãos, o que é muito interessante observar, que essa terceira interpretação que estou apresentando é a interpretação defendida por Calvino e defendida por Agostinho. Exatamente essa compreensão de que Noé estava pregando, e quem estava pregando através dele era exatamente o Espírito Santo de Deus agindo nele. Não era um pregador da justiça, não era um homem usado por Deus. Então, nesse sentido que Cristo foi aos espíritos em prisão, essa é a melhor interpretação, de que, mostrando que Noé, ali no Antigo Testamento, ele é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo. E é por isso que aqui nesse exemplo de Cristo, quando Pedro está falando acerca da fidelidade, vamos pensar o seguinte: a fidelidade de Noé. Imagine que você está empreendido em uma obra durante 120 anos, e todos lhe acharem louco, insano. Nunca se havia experimentado, visto umas chuvas torrenciais, como foram os dias do dilúvio. Não era um louco naquela geração. E o que nós somos hoje, irmãos, para o mundo? Nós somos loucos. Nós somos como Noé. Vem cá, você acredita em Deus encarnado? Você pirou da cabeça? Você acredita no Deus encarnado que morreu numa cruz para pagar pelos pecados daqueles que Deus escolheu ao longo de todos os séculos, como se nem existia ainda? Você acredita que Ele morreu e ressuscitou? Não tem como ressuscitar. E aqui nessa época, irmãos, uma questão séria, nós temos o início do cristianismo, nós temos aquilo que grupos religiosos, dentro do próprio cristianismo, que defendiam, que ensinavam que Jesus, ele não era homem, ele não veio em carne e osso, porque a matéria é má e o espírito é bom. Então, como pode o espírito ocupar uma matéria má? Então, na cabeça do mundo naquela época, a ideia de um Deus encarnado era loucura, era insensatez. Jesus não era um homem de carne e osso, acreditavam os gnósticos, o docetismo. Jesus, ele era uma aparência de homem, ele era um espírito ambulante com aparência de homem, isso no primeiro século. Então, quando Pedro está nos mostrando tudo isso, que os cristãos do primeiro século precisavam ser firmes na fé, não abrir mão de Cristo Jesus como César, como Cristo, e não César é o Cristo, mas Jesus é o Cristo. Ele está falando que vocês têm que defender a sua fé, é equiparar-se à loucura de Noé. E nós precisamos, de fato, de verdade, sermos loucos em nosso tempo. Quando você levanta a voz bíblica e defende que só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, essa mensagem não agrada a ninguém. As pessoas querem falar o seguinte: não, todos os caminhos levam a Deus, toda religião é certa, basta você ser uma boa pessoa, ter uma pessoa de fé, que isso está resolvido. E infelizmente muitas igrejas evangélicas hoje também estão ensinando isso. Então, meus queridos, nós precisamos o quê? Compreender que a fidelidade a Cristo Jesus como exclusivo pode nos levar ao sofrimento. Que tipo de sofrimento? Você pode ser rejeitado por sua família. Isso não é um sofrimento? Você pode ser ignorado por seus pais, por seus amigos. Você pode perder alguns laços de relacionamento por causa da sua fé em Cristo Jesus. Mas se você for aquele crente, não, está tudo certo, tudo é correto, tudo conduz a Deus como salvação. Qual é a pressão do tempo de hoje que vivemos? E aí então, por isso que a palavra nos mostra exatamente isso. A fidelidade a Cristo pode nos conduzir ao sofrimento deste mundo. Mas Pedro continua. E olha que interessante, agora no capítulo 4, versículo 1 a 6,
tem uma coisa muito séria que eu preciso mostrar aos irmãos, e preste atenção no que o Pedro está nos mostrando aqui. Pedro agora vai abordar uma outra questão. Quantas pessoas você conhece que já chegaram conosco aqui na igreja, ou em outras igrejas? Eu sigo a Jesus, é tudo errado na minha vida. Eu sou crente, mas no casamento só é problema. Eu quero ser fiel a Deus, mas só vem pancada na minha vida. Quer saber de uma coisa? Eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Ser fiel no casamento? Vou nada. Quando eu puder ter outros relacionamentos extraconjugais, eu vou ter. Quê? Me abster de bebida alcoólica? Eu vou nada. Eu vou beber quando eu quiser beber. Quê? Vou parar de fazer isso? Não vou nada. E aí, irmãos, o que é muito sério, porque no capítulo 4, versículo 1 a 6, o que Pedro vai nos mostrar é que o sofrimento, ele não nos libera uma vida de libertinagem, mas de santidade. E muitas pessoas começam a sofrer na sua caminhada seguindo a Jesus, começam a passar por lutas, dificuldades, e vê que a coisa não é fácil, quer chutar o balde. Não é isso que acontece? Eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de ser dizimista, eu vou parar de trabalhar no ministério, porque só é bucha. Olha o que Pedro fala no capítulo 4, versículo 1. Pedro diz o quê? Acompanha a sua Bíblia. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, Pedro diz: armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo em que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras, idolatrias repulsivas. O que Pedro está nos mostrando é que, assim como Cristo sofreu, nós também sofreremos por causa de Cristo. O que Pedro está nos mostrando é que, no tempo que nos resta na carne, vivamos para cumprir a vontade de Deus e não da carne. Queridos, se nós fomos alcançados pela graça salvadora, se você foi regenerado por Deus, se a sua esperança, se a sua fé é Cristo Jesus, não use dessa esperança, não use da sua fé em Cristo Jesus para viver uma vida libertina. E há muito crente hoje achando que só porque a salvação é obra de Deus, ele pode viver como bem entende. Continua fazendo uso de uma vida de pecados que outrora vivia. Então, Pedro é muito claro. Antigamente vocês, olha o que Pedro fala, antigamente, antes de conhecer o Evangelho de Deus, Pedro está falando isso. O que vocês faziam? Andavam em libertinagem. O que vocês faziam? Prazeres da carne. O que vocês faziam? Embriaguez, orgias, bebedeiras, idolatrias repulsivas. O que Pedro está mostrando? Que este era o modo de vida que vocês tinham antes. Talvez, se nós parássemos aqui agora e você contasse para a pessoa ao seu lado o seu testemunho de vida, você vai falar a verdade. Meu testemunho de vida, antes de seguir Jesus, eu me prostituía, eu vivia em adultério, eu fazia uso de bebida alcoólica, eu era uma pessoa que gostava de fazer fofoca, eu era uma pessoa que gostava de falar mal do outro, eu tinha prazer nisso. Eu não me saciava só com uma namorada, eu tinha 3 namoradas ao mesmo tempo. Eu tinha 3 namorados ao mesmo tempo. E mais, eu gostava de orgias. Eu não ia para cama só com uma pessoa, íamos em 4, em 5. É isso que Pedro está falando, irmãos. Não é isso que Pedro está falando?
crermos, antes de sermos resgatados por Jesus, essa é a vida caracterizada por aquele que não nasceu de novo. Quer ver? Vamos rapidamente, o meu objetivo não é me deter muito, mas vamos lá em Gálatas, abre em Gálatas. O apóstolo Paulo vai falar exatamente do que Pedro está dizendo aqui. Vamos lá para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, 16 a 23. Gálatas 5. Olha só, olha o versículo 1, antes disso, olha o versículo 1. Para a liberdade, Gálatas 5, 1. Vamos achar? Olha o que Paulo está falando agora. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou do que, irmãos? Dessa vida escrava ao pecado. Cristo me libertou da fofoca, Cristo me libertou da prostituição, Cristo me libertou da fornicação, Cristo me libertou da dependência química. Olha só, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo me libertou do poder do pecado, da maldição do pecado. Portanto, olha na sua Bíblia, permaneçais o quê? Firmes, e não vos sujeitais novamente a jugo de escravidão. Essas coisas não nos pertencem mais. Aí, olha o que Paulo vai nos falar, versículo 7. Corris bem. Quem nos impediu de obedecer à verdade? Meus queridos irmãos, como é importante reconhecermos nessa noite que a convicção de que Cristo nos salvou e nós fomos libertos do poder do pecado, e por causa de Cristo vamos sofrer, mas passarmos por sofrimento na nossa vida não nos dá autoridade, não nos dá liberdade para voltarmos às práticas antigas, para voltarmos às práticas que caracterizam a vida do velho homem. E nós que cremos em Cristo Jesus, nosso velho homem foi o quê? Crucificado com Cristo. Nosso velho homem foi o quê? Sepultado com Cristo. O nosso velho homem não existe mais. Nós somos o que em Cristo Jesus? Novas criaturas. Não somos mais escravos do pecado. E aí então, olha agora o capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Olha o que Paulo fala: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Exatamente o que Pedro está nos mostrando. Pedro está mostrando que o sofrimento não me dá licença para fazer a vontade da carne. E aí ele diz o quê? Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, eles opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúme, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essa. Não é exatamente o que Pedro está falando? Mesma coisa. Então, quando sofremos, quando as coisas não estão dando certo na nossa vida, quando a gente está passando por provações, isso não nos dá liberdade para vivermos em pecado. E é o que Paulo fala também lá em Efésios. Vamos ver Efésios 4? Olha Efésios 4, versículo 17. Portanto digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios. E ele vai narrando tudo. Ele diz o quê? Em pensamentos fúteis, obscurecidos do entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. E Paulo aqui então ele vai falar sobre tudo aquilo que nós temos que nos despir,
Nós temos que mortificar a nossa carne. Então, meus amados irmãos e irmãs, o que é importante compreendermos aqui no passado, Pedro está mostrando isso, no passado nós fazíamos a vontade da carne, nós realizávamos os seus prazeres, mas agora não mais. Mas agora em Cristo Jesus, eu preciso ter uma postura, eu preciso ter uma vida, um estilo de vida marcado pela santidade, marcada pela obediência a Deus. E aí é algo muito sério, porque olha, voltemos a 1 Pedro. Folhei novamente 1 Pedro. Olha o que Pedro vai falar, olha que interessante o que Pedro vai dizer aqui. 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. Olha o que ele diz: eles acham estranho. Quem acha estranho aqui? A quem Pedro está se referindo? A quem está se referindo, irmãos? Aqueles que não são crentes ainda. Aqueles que ainda não foram convertidos. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Olha para cá, por favor. É o que acontece com você na sua vida. Pô, pera lá, meu, você parou de fazer, você parou de beber? Pô, você não vai mexer com aquela menina bonita lá não? Olha que gato, olha que rapaz bonito. Ah, não acredito. Só um pouquinho de cerveja, não tem nada não. Fuma aqui um baseado. Você fazia isso comigo direto. Por que agora você mudou? Você é crentinho agora? É santinho, não é? Não é assim, irmão, isso acontece? E aí, porque a gente quer ficar bem na fita com os nossos colegas, olha para o lado, olha para o outro. Uau, que bom, o pastor não está aqui. Olha para o lado, não tem nenhum irmão da igreja aqui. Ou então olha para o lado, aqui, tem um irmão da igreja ali. Olha para ele também está tomando, eu vou tomar também. Ele está fazendo, eu vou fazer também. Meus queridos, versículo 4, olha de novo. Olha para a sua Bíblia. Eles acham estranho que não vos juntais a eles a mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. E vos difamam. Os seus amigos que hoje veem a transformação na sua vida e não querem saber de Jesus, o que eles vão fazer de você? O que eles vão falar de você? Eles vão falar mal de você. Talvez você possa até perder o emprego, porque um amigo teu, que no passado era teu amigo, e vê que você não faz as mesmas coisas erradas, começa o quê? A puxar o seu tapete. Sofrendo por causa de Cristo. E aí que vem o teste, não é? Porque lá fora, os seus amigos vão lhe provar se você verdadeiramente segue a Jesus ou não. E o que Pedro está mostrando aqui, você precisa ter convicção de fé. E é nessa hora então que a primeira parte dessa mensagem entra. Você tem que ter firmeza, convicção no que você crê. Porque você faz o que faz. E aí então, nós temos versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6, Pedro vai nos mostrar o quê? Que a consciência de que prestaremos contas a Deus deve nos encorajar a mortificar a carne e a vivermos para fazer a vontade de Deus pelo Espírito. O que Pedro está mostrando aqui agora, exatamente isso. A consciência de que eu vou prestar conta a Deus deve me encorajar. Por que eu não vou seguir a moda? Por que eu não vou negar Jesus? E uma das razões pelas quais Pedro coloca aqui é: terão de prestar contas. Eu e você vamos prestar contas a Deus. Então, meus queridos, nós não temos como esconder nada de Deus. De Deus não se esconde pensamento, de Deus não se esconde sentimento, de Deus não se esconde atitudes. A convicção de que prestaremos conta a Deus deve servir para nós de estímulo, de encorajamento, para mortificarmos a carne.
para não caminharmos um caminho de prostituição, de moralidade sexual, de fofoca, de maledicência. A consciência de que eu vou prestar contas a Deus deve me encorajar a buscar uma vida santa. Então, é um testemunho solidificado pela vida. A vontade de Deus é que todos aqueles a quem Ele redimiu, busque, cresça, viva em santidade. A vontade de Deus para a sua vida é que você busque uma vida santa, irrepreensível. Isso não é utopia, isso não é algo idealismo inalcançável, inatingível. Não, porque nenhum mandamento de Deus é penoso, e tudo que Deus nos pede, Ele nos capacita para fazer. Não é pela força do nosso braço, não é pela religiosidade, mas é pela capacitação vinda de Deus e a obediência à sua palavra. Então, os sofrimentos da vida do peregrino são oportunidades para testemunhar do senhorio de Cristo. Os sofrimentos que você tem passado na sua vida, as crises que você enfrenta por causa do Evangelho, crises no casamento, crises no trabalho, crises na escola, tudo que compreende a nossa fidelidade a Cristo Jesus e resulte em lutas, resulte em dificuldade, é uma oportunidade para testemunharmos o senhorio de Jesus. Então, o que Deus deseja é que nosso testemunho seja solidificado pela convicção de fé. Eu sei o que eu creio, eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção daquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia é a autoridade na minha vida. É um testemunho solidificado pela vida de santidade. E nesse momento, irmãos, é um momento muito especial, porque é o momento de consagrarmos a nossa vida a Deus. Eu tenho certeza que há áreas da sua vida, né, que Deus está tratando. Não é? Estou errado? A começar por mim, se todos nós pararmos e fizermos um sincero autoexame, nós vamos ver oportunidades nessa noite de melhorarmos. Oportunidade nessa noite de sermos mais parecidos com Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, convidar, vamos consagrar nossa vida a Deus essa noite. Você que reconhece que necessita assumir uma perspectiva bíblica do sofrimento. Você que reconhece que precisa, ao invés de murmurar o sofrimento, mas reconhecer que Deus tem um propósito para tratá-lo. Eu quero convidá-lo, fique em pé, por favor. Nós vamos orar nessa manhã. Quem deseja nessa noite consagrar o Senhor a sua vida? Amém. Glória a Deus. Todos nós que nos pusermos em pé, estamos consagrando a Deus a nossa vida, reconhecendo que Deus está nos tratando. Fale para Deus agora, para o Senhor. Abra o seu coração a Deus, reconhecendo aonde você precisa tomar uma nova postura. E glorifica a Deus, agradeça porque Ele vai te capacitar, não tenha dúvida disso. Nós não somos um povo frustrado, nós somos um povo que tem certeza de que Deus nos dá a vitória. Vamos orar. Pai bendito, nosso Deus amado, a tua igreja, o teu povo está, ó Deus, em pé diante do Senhor. Todos nós aqui, Pai, começar por mim. Reconhecemos, ó Deus, que nos sofrimentos, por causa de Cristo, o Senhor nos dá a oportunidade de testemunharmos o seu senhorio. Ó Pai, eu peço que o Senhor renove a fé, a esperança, a alegria, a convicção de cada irmão e irmã, ó Pai, que tem passado por lutas em sua vida. Que estes possam, ó Pai, no sofrimento, glorificar o Teu nome. Que eles possam, ó Pai, no sofrimento, render graças ao Senhor e reconhecer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Assim como o Senhor restaurou a vida de Pedro, quando, ó Deus, ele traiu a Cristo, restaurando-lhe, ó Pai amado, a uma vida de fidelidade. Pedro, após essa restauração, foi um homem fiel ao Senhor. Faz conosco, ó Pai, da mesma maneira. Ó Deus, sabemos que todos nós aqui, de alguma maneira, já traímos o Senhor. De alguma maneira, já desagradamos ao Senhor. E lhe pedimos perdão por isso, ó Pai. Restaura-nos, ó Pai.
Faz de nós filhos e filhas obedientes, tementes a Ti, que tenham um bom testemunho e que seja instrumento de Tuas mãos para alcançar aqueles que estão perdidos. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém.